Olá, Deus abençoe a todos. A pastora Daniela Zanelato teve uma visão de espíritos malignos descendo na terra, saindo de um grande buraco negro nos céus. A experiência espiritual da pastora foi tão forte que até cheiro de cadáver ela sentiu. Assista e confira. É como se no céu tivesse uma nuvem negra, tomada de fora a fora, tomado conta do céu, uma nuvem negra. E eu vi um buraco quando ele se abriu, um buraco muito grande. E daquele buraco começou a descer vários espíritos malignos. Ui, tô toda arrepiada aqui. Malignos. Eles desciam, irmãos, na terra. E eles iam se dividindo. É como se eles tivessem recebido uma ordem. Foi muito forte. Vamos lá então. Eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus. E eu também quero compartilhar uma visão que Deus me deu essa madrugada. Não foi muito forte, mas antes deixa eu ler aqui o texto aqui. Deixa eu ler aqui esse texto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9 diz assim, ó: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, tá? Esse texto é muito poderoso, porque ele dá um alerta. Ele diz assim que nós temos que estar sempre em alerta e vigilante. Aí ele traz uma advertência dizendo que o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, como um leão, procurando a quem possa devorar. Aí vem mais um conselho dizendo que nós temos que estar resistente e permanecer firme na fé, porque é a fé que vai nos sustentar para a gente vencer essas guerras. E com base nisso eu quero compartilhar com vocês essa madrugada. Eu tenho muito temor, irmãos, de falar isso. E eu só quero compartilhar com vocês, porque eu sei que a gente tem uma audiência muito grande e eu sei que as pessoas vão se levantar em oração. Essa madrugada, ontem à noite, eu estava bem cansado, irmãos. Tava bem frio aqui na nossa cidade. Eu falei assim, vou terminar de assistir aqui o pastor Diogo. Ele estava participando de um podcast. E preparei uma sopinha lá em casa. Eu falei, vou tomar essa sopa, eu vou deitar e vou dormir. Eu tava bem cansado. E quando eu fui deitar para descansar, a Radassa falou assim, minha filha falou assim, mamãe, brinca comigo, né? O pastor tava viajando e ela queria dormir comigo. E ela falou assim, mamãe, brinca comigo de professora e aluna, né? Eu brinquei ali um pouquinho com ela. Aí de repente falei, filha, agora vamos dormir, que tava bem frio. Aí eu deitei ela ali do meu ladinho, ela dormiu em seguidinha. E eu deitei ali, não sabe quando você tá assim? Aí o sono não vinha. Eu falei, meu Deus. Aí vira para um lado, vira para o outro. E eu comecei a sentir uma opressão do nada, irmãos. Parecia assim que tinha, eu não sei te explicar, mas uma opressão muito grande assim na minha cabeça. Aí eu comecei já a repreender. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Do lado de fora da minha casa, comecei a ouvir estralos. Eu tive até a impressão que é como se alguém quisesse entrar na minha casa. Aí eu pensei comigo, falei, não que seja impossível, né, irmãos? Que a gente mora num lugar que é bastante seguro, mas não que seja impossível. Mas eu comecei a repreender, porque eu vi que não era um ladrão físico, né, um homem, ou melhor. Eu sentia ali que era um mundo espiritual. E começou a estralar em volta da minha casa. E a impressão que eu tinha, que quando estralava é como se alguém tentasse abrir, sabe, a porta da minha casa. E eu comecei a repreender. E eu estava ali deitada e sentindo aquela opressão e comecei a orar. Eu falei, Senhor, o que é isso? Isso já era, acho que era 1h30 da manhã. Entre 1h30 da manhã. Isso que eu deitei, irmãos, acho que era umas 10h30. Quando foi... Eu deitei, era umas 10h30, eu fiz a Radassa dormir. Como ela dormiu em seguidinho, acho que era umas 11 horas. Foi onde eu me preparei ali para descansar. E não demorou muito, eu comecei a sentir essa opressão. E eu não lembro assim o exato, precisamente, né? Porque quando eu fiz a postagem que o mundo espiritual estava agitado, era depois que eu tive a visão, né? E eu comecei a sentir aquela opressão muito grande, aqueles estralos na minha casa. Pro lado de fora, irmãos, assim, ó. Pro lado de fora da minha casa tem uns decks de madeira. E eu comecei a ouvir como se alguém estivesse pisando lá. Eu só vou especificar, porque alguém pode pensar, mas estava frio, por isso que estava estralando a casa. Escuta, eu tô falando de mundo espiritual. Não tô falando assim de coisas naturais. Eu senti como se alguém caminhasse no deck lá da minha casa, pro lado de fora. E de repente eu senti assim como se alguém tentasse abrir. Não era uma pessoa, eu senti que era um mundo espiritual. E eu comecei a orar. Quando eu começo a orar e começo a repreender, é por isso que eu li aqui esse texto, vou deixar ele aberto aqui. Eu começo a guerrear, irmãos. E comecei a orar.
Orei pela minha casa, orei pela cidade, orei pela nação brasileira. E eu comecei a sentir uma opressão muito grande. É como se naquele exato momento estivesse acontecendo algo no mundo espiritual. E eu tenho certeza que Deus não despertou só eu, não. Eu tenho certeza que Deus despertou outros intercessores ontem, depois da meia-noite. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu senti uma guerra espiritual muito grande. E comecei a clamar. Comecei a orar pela cidade de Foz do Iguaçu. Falei, Senhor, visita a cidade de Foz do Iguaçu. Não sei se é aqui, não sei se é na minha casa, não sei onde que é. O Deus, eu só senti o desejo de orar. E comecei a guerrear pelo Brasil. E comecei a clamar, irmãos. E comecei a falar, Senhor, cubra a nossa casa, cubra a vida do meu marido que está viajando. E comecei a orar. Irmãos, eu senti uma guerra tão grande. Mas tão grande, sabe? Uma opressão tão grande, é como se o diabo quisesse me intimidar para não clamar. Mas eu sentia dentro da minha alma o Espírito Santo falar, clame, ore, interceda. Eu comecei a interceder pela nossa igreja. Comecei a interceder pelas congregações. E quando eu começo a interceder pela cidade de Foz do Iguaçu e pelo Brasil, que eu estou com o olho fechado, irmãos, eu tive uma visão muito forte. E por isso que eu quero que você interceda. Eu vi quando um buraco se abriu no céu. Mas é como se no céu tivesse uma nuvem negra, tomada de fora a fora, tomado conta do céu, uma nuvem negra. E eu vi um buraco quando ele se abriu, um buraco muito grande. E daquele buraco começou a descer vários espíritos malignos. Ui, tô toda arrepiada aqui. Malignos. Eles desciam, irmãos, na terra. E eles iam se dividindo. É como se eles tivessem recebido uma ordem. Foi muito forte. É como se eles tivessem recebido uns comandos. E uns iam para um lado, outros iam para o outro. Assim eles se dividiam. Tô toda arrepiada aqui, irmãos. Eles se dividiam, sabe? E eu via eles descendo na terra, no geral. E eu via quando foi uma coisa assim, eu vou falar como eu vi, tá? E depois eu quero falar acerca da palavra aqui. Eles se dividiam na terra, se espalhavam. E eu eu estava deitada e olhava assim para o céu, só que como se estivesse olhando de cima para baixo. E de repente eu me vi deitada ali na minha cama e eu vi quando eles desciam também na cidade de Foz do Iguaçu. Eu disse, Deus, o que é isso? Eu falei, Senhor, eles eram designados, irmãos. Designados. E eu comecei a sentir um cheiro de defunto. Sabe quando eu já tive essa experiência, que eu já tive experiência, a infelicidade, que é um cheiro horrível, de sentir o cheiro de um cadáver em decomposição. O cheiro, irmãos, é horrível, que não tem explicação. É um cheiro que não tem explicação. As pessoas acham que o cheiro da carniça de um cachorro, da carniça de um animal é a mesma coisa do que um ser humano, não, é diferente. É um cheiro que não tem explicação. E eu comecei a sentir aquele cheiro de defunto, sabe, irmãos? Aquele cheiro da morte descendo na terra. E a única coisa que o Senhor falou comigo, disse para mim, diga à igreja, para que se desperte em oração. Fala para o meu povo firmar a sua casa na rocha. Irmãos, eu sei que não é brincadeira. Eu não brinco com essas coisas, porque o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho muito temor de falar as coisas, porque eu sei que tem muita gente que se confunde com a voz do seu ego com a voz de Deus. Ele acha uma coisa e fala que é Deus. Eu estou te falando aqui, é real. É real. Ficou bem claro para mim que é como se aqueles espíritos, eles receberam um comando. Um comando. E aquele buraco que se abria assim no céu, era um buraco negro. Sabe, parecia que era um portal que foi aberto. E eram muitos espíritos malignos. Muito, muito. Era assim, irmãos, legiões que desciam na terra ontem à noite. Na madrugada de ontem à noite. Eu acho que eu fui dormir, que eu consegui pegar no sono. Era por volta de 3 horas da manhã, mais ou menos. Porque depois que Deus me deu esse sonho, que o Senhor falou comigo, levanta a igreja, diga a igreja para orar, para clamar. Depois que eu consegui dormir, foi algo muito forte. Eu quero dizer para você, irmãos. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e verso 9. Estejam alertas. Vigiem. O diabo, o nosso adversário, ele está nos rondando. Eu estou toda arrepiada aqui. Buscando só uma oportunidade para nos devorar. 1 Pedro ele diz assim, ó, que nós temos que resistir e permanecer firme na fé. Firme na fé. Firme na fé. Escuta, nós precisamos a cada dia buscar o Senhor
A gente não sabe, irmão, o que está para acontecer. Nós não sabemos que o mundo espiritual, ele é muito forte, ele é muito real. Mas eu senti um cheiro de defunto em decomposição quando eu vi aqueles espíritos descendo na terra. Muito forte. Me deu um temor muito grande. Me deu um temor. E eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que Deus não despertou só a mim, mas despertou muitos intercessores naquele momento. Porque estava tudo bem, irmãos, tudo certo, eu fiz a minha janta, estava tudo bem, não senti opressão nenhuma. Porque às vezes a gente acorda já com pressão. Escute bem, eu fiz a minha janta normal, dei janta para as crianças, brinquei com a minha filha, fiz ela dormir. Eu fui deitar, a questão de, eu não conseguia dormir. Falei, mas Deus, o que é isso? Não conseguia dormir, de repente, do nada, eu sinto uma opressão muito grande na minha cabeça. Sabe quando você vai viajar, você desce muito assim, aqueles morros, sabe, viagem que você sente aquela opressão, tampa o ouvido? Essa é a opressão que eu senti. Parecia que a minha cabeça ia explodir, meu ouvido. Eu falei, misericórdia, comecei a repreender. E daí, quando eu começo a repreender, fora da minha casa, vou falar de novo, tem gente que está entrando aqui agora. Por fora da minha casa tem deck de madeira. Os decks começaram a estralar as madeiras pro lado de fora, irmão, como se alguém muito pesado estivesse pisando nela. E de repente, alguém tentou abrir a porta do meu quarto. Que a porta do meu quarto era uma porta grande de vidro. Sabe quando alguém tenta abrir? E não era ladrão, irmãos. Não. Naquela hora eu entendi que era um mundo espiritual. Quando eu começo a clamar, quando eu começo a interceder, eu falei, Senhor, o que é isso? Meu Deus. Senhor, o que é isso? Eu quero falar pro pessoal de Foz do Iguaçu. Ei, estamos em guerra espiritual na nossa cidade. Irmão, não é só Foz do Iguaçu, Brasil. Isso é forte. Isso é forte. Eu vi uma cratera muito grande negra no mundo espiritual que se abria e legiões de espíritos negros, irmãos, umas coisas horrorosas, descia na terra. Foi algo muito forte, mas muito forte. E eu via que eles desciam direcionados. Foi algo tão assim, irmãos, que uns iam para cá, outros iam para lá, outros, eles iam direcionados. E de repente, eu deitada na minha cama, eu vi quando eles vinham na direção da minha cidade também. Eles se espalhavam no Brasil, mas eu via quando ele vinha na direção da minha cidade, eu comecei a clamar. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando aqui, eu estou me arrepiando, que eu sei que... Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Então, irmãos, vamos orar. Clame pela sua casa, em nome de Jesus, meus irmãos. Clame, sabe, ore. Coloca a mão nas portas, nos umbrais da sua casa e declara que a sua casa é do Senhor Jesus Cristo. Clame para que o Senhor coloque a marca do sangue do Cordeiro. Fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo na terra, eu só sei que a minha casa é blindada pelo Senhor Jesus. Blindada. Escuta, se você deitar e você sentir que o sono não vem, dobra o teu joelho. Deus está te dando um sinal de alguma coisa. Um sinal de alguma coisa. E agora, para finalizar, para a gente orar, eu preciso orar por você. Preciso orar. E vem para o nosso culto hoje, 19h30. Eu vou fazer um clamor específico por isso, irmãos. Vem hoje no nosso culto para mulheres, 19h30, Avenida República Argentina 6457. Eu não sei, Deus não desenrolou assim tudo, irmãos. Eu só vi aquelas legiões descendo e aquele cheiro de defunto em estado de decomposição. Por que eu sei? Porque eu já presenciei, eu já senti, eu já vi. Infelizmente, uma vez eu já vi um corpo em estado de decomposição. O cheiro é horrível. É um cheiro que eu nunca mais esqueci. E eu senti aquele cheiro. E aquelas legiões desciam na terra. Irmãos, escuta, tome um compromisso com Deus. Eu estou falando sério, eu estou falando como pastor agora. Pelo amor de Deus, toma um rumo na sua vida. Para de ficar brincando com as coisas de Deus. Para de ficar cocheando em dois caminhos. A gente não tem mais tempo, irmão, de ficar brincando. Eu estou falando sério para você. Faça um compromisso com Jesus. Saia desse pecado. Saia dessa vida fácil que você vive aí. Você sabe do que eu estou falando. E vem para Jesus. O Senhor está às portas. É só a fé em Cristo Jesus que vai fazer a gente se fortalecer na presença dEle. Nós precisamos nos fortalecer. Firmar os nossos passos com Jesus, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Eu dizia outro dia para as irmãs, eu falei, irmãs, vamos aproveitar. Enquanto isso que a gente pode fazer conferência, enquanto isso que a gente pode fazer evento, para nos ajuntar, para se alegrar na presença de Deus, porque daqui a pouco nem isso a gente vai poder fazer mais. Não vai poder, irmãos. Escuta o que eu estou lhe falando.
Daqui a pouco nós vamos ser proibido. Proibido. Do jeito que está andando as coisas. Por isso que eu falo, ó, aproveita ir para o monte orar. Aproveita se reunir para oração. Aproveita, se tem congresso na tua igreja, aproveita e vá, participa. Se tem imersão na tua igreja, aproveita e vá, participa. Vá. Se tem conferência na tua igreja, vá, participa. Aproveita, porque daqui a pouco nós vamos ser impedidos e você vai sentir saudade. Só que daí vai ser tarde demais. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro pela vida desse homem, dessa mulher, que está aí do outro lado, que precisa firmar um compromisso com Jesus. Nós estamos vivendo dias, Pai, tão difíceis, em que a opressão está tão grande na terra que muitos não estão suportando. Mas primeiro Pedro, ele diz algo muito poderoso, Senhor. Ele diz que nós temos que estar alerta, nós temos que vigiar, mas nós temos que entender que a fé em Deus vai nos permitir resistir o diabo e fugir dele, vencer as adversidades. E eu te peço, Pai, inflama o nosso coração com o teu amor. Acrescenta a fé dentro da nossa alma, Senhor, para que nós possamos vencer as adversidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você pegue essa palavra no seu coração.